povo querido e abençoado, a paz do Senhor Jesus. Estamos na nossa leitura diária. Hoje, quinta-feira, dia 12 de janeiro de 2022, e vamos falar no texto bíblico do Evangelho de João, capítulo 1, versículos 3 e 4. A nossa frase que sempre citamos aqui, que está inserida na nossa leitura diária, é a seguinte: Jesus, criação, vida e luz para os homens. Lembrando que estamos nos preparando para estudar a lição de número 3, no próximo domingo. Vamos estudar sobre a perspectiva avivamento no Novo Testamento. Esse trimestre, o primeiro trimestre de 2023, nós estamos falando sobre avivamento. Aviva a tua obra. É uma chamada das Escrituras para um avivamento, para um quebrantamento espiritual. Nós vamos ler esse texto do Evangelho de João, capítulo 1, versículos 3 e 4. Antes, porém, eu quero te agradecer, louvar a Deus pela sua vida. Fazemos isso todos os dias. É um tom de gratidão, é um momento de agradecermos a Deus. E eu quero louvar a Deus por você que tem nos acompanhado durante todo esse tempo. Agora nós já estamos na terceira lição do nosso primeiro trimestre de 2023. Louvar a Deus pela companhia de todos os dias. Você que é novo por aqui, gratidão a você. Inscreva-se no nosso canal, fique atento a todas as notificações, ativando o sininho. Isso é muito bom, que nos ajuda na propagação do Evangelho. Outra coisa que eu quero te pedir, deixa aqui o seu like, o seu comentário. Isso é muito bom, isso faz a gente crescer. Todos os comentários que são direcionados aqui no canal, isso é muito bom, que faz a gente pensar muita coisa, refletir em outros pontos, e você só está me ajudando deixando aqui o seu comentário. Isso é bom para o crescimento espiritual, isso é bom para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, e todos crescem quando nós estamos juntos comentando, falando, expondo as nossas ideias e estudando aquilo que a Bíblia nos diz, aquilo que está escrito nas Escrituras. Vamos lá, a leitura desse texto, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 3 e 4. Está escrito assim: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Toda vez que eu leio o Evangelho de João, a gente está sempre estudando, toda vez que eu leio esse Evangelho glorioso que é o Evangelho de João, eu me pergunto duas coisas. Quando eu olho o primeiro versículo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aí o versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se faria, não existiria. Quando eu olho para Gênesis capítulo 1, nós observamos o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Versículo 3, e disse Deus, haja luz. Na teologia bíblica, nós sempre ensinamos isso em algumas aulas, na nossa teologia. Há muito tempo a gente ensina sobre esses pontos da criação, a gente fala muito nos nossos cursos teológicos. É até um momento oportuno para a gente falar de curso de teologia, o aprendizado da teologia. Tem muitos cursos bons, muitos cursos sérios, e eu sempre falo do curso que nós temos aqui na nossa igreja, no Templo Central, o IBAFEC. É um momento oportuno para a gente falar de estudo, do aprendizado. São livros excepcionais, são professores bons e tem muita informação boa por aí. Eu acho que vale a pena você pesquisar, e se você ainda não fez um curso bíblico, está na hora. Quando a gente fala, olha, Gênesis 1:1 e faz uma comparação com João 1:1, existem dois períodos ali da criação. O primeiro período de Gênesis 1:1 está falando da criação terra. É claro que João, quando escreve o seu evangelho, ele era um ser humano e estava falando uma linguagem humana. É interessante que Gênesis 1:1 é diferente da criação, tá? A criação de Gênesis 1:1 é diferente desse momento de criação que João fala no seu evangelho. Quando João trata aqui do primeiro versículo aqui, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, esse princípio, claro que João está falando na linguagem humana, é espiritual sim, é inspirada sim, mas não é o mesmo princípio de Gênesis 1:1. O princípio que João estava falando aqui tem a ver com a eternidade. É claro que nós estamos falando de um princípio aqui, eu estou falando uma linguagem humana, João também. Então, quando nós olhamos João 1:1, nos remete a uma eternidade, principalmente quando ele fala desse princípio, o verbo estava com Deus. O verbo aqui é logos, a palavra. No Novo Testamento, no grego, logos, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Por isso a importância da palavra de Deus. Mas o Gênesis 1:1 está falando da criação, quando Deus criou a terra.
E João faz uma junção, tanto nesse período, né, que nós chamamos de eternidade, que está escrito aqui em João, como também nesse momento da criação, em que o verbo, em que a palavra de Deus começa a criar, começa a botar mesmo a mão na massa para fazer aquilo que Deus queria que fizesse. E todas as coisas que nós conhecemos, o universo, tudo foi feito pela palavra, foi feito pelo verbo. E esse verbo era Cristo. Por isso que a nossa frase diz que Cristo, ele é a vida, é a luz, ele é tudo para nós seres humanos. A criação é uma bênção de Deus para nós. O que eu quero destacar, falando tudo isso que eu já falei até agora, é exatamente essa luz que aparece aqui em Gênesis 1 e 3 e também aparece no Evangelho de João, dentro dessa lição que nós estamos estudando, a lição 3. Jesus, criação, vida e luz para os homens. Quando nós olhamos Gênesis 1 e 3, né, e disse Deus haja luz, essa luz ali, o que nós hoje, seres humanos, conhecemos por luz, é o sol que governa. Vamos falar assim, o sol que governa o dia e a lua que governa a noite. Só que esses dois grandes, vamos dizer assim, esses grandes luminares, eles foram criados no quarto dia. Só no quarto dia da criação, lá no Gênesis 1, que nós vamos ver que Deus criou o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Mas e essa luz que aparece logo no terceiro versículo de Gênesis? É exatamente a revelação de Deus para toda a sua criação. Jesus falou em João capítulo 8, versículo 12, responde Gênesis 1 e 3 e responde mais um monte de perguntas que nós temos sobre a criação. Mas esse texto praticamente, esse texto propriamente dito de Gênesis 1 e 3, essa luz que apareceu, e João fala dessa luz também aqui no versículo 3, por coincidência, né? No versículo 3 do capítulo 1 do seu Evangelho, tem um versículo de João 8, 12. Jesus falou assim: eu sou a luz do mundo, quem está em mim não andará em trevas. Então Jesus é a resposta, Jesus é a luz. Eu só quero falar que na criação, Deus mostrou para os homens, Deus mostrou para nós, seres humanos, para os homens daquela época, que a criação é uma bênção de Deus. A criação nós podemos dizer assim, que também é a revelação de Deus para todos os seres humanos. E nisso que eu estou dizendo, que a criação é a revelação de Deus para os seres humanos, no dia do juízo, nenhum ser humano será indesculpável, será inexcusável, porque até mesmo a criação, ela revela o poder de Deus e mostra um Deus criador que está bem implícito e muito mais explícito em sua criação. Se a gente ler Romanos capítulo 1, versículo 18, está lá: do céu se manifesta a ira de Deus sobre todos os homens. E se a gente ler um pouquinho mais os versículos 19, 20, 21, 22 e um pouquinho mais à frente, você vai ver que até mesmo no dia do juízo, até mesmo se alguém falar, mas eu nunca ouvi falar de Deus, eu não conheço Deus, e então o próprio Deus vai dizer que a criação testifica do seu poder. As obras criadas, todos os mares, o universo, as estrelas, tudo que foi criado, isso testifica do poder de Deus. A terra, a criação, não surgiu de um Big Bang, não surgiu de uma explosão, não surgiu do acaso, não surgiu do nada. A terra surgiu de uma criação, surgiu de um Deus que deu a ordem e de um verbo que executou a ordem de Deus criando. Ele também é Deus, mas do verbo que executou, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele, exatamente sem ele, nada do que nós conhecemos existiria. Então, por isso que o ministério de Jesus foi avivado e os homens conheceram bem de perto essa luz que é bênção, que é vida e que é a revelação de Deus para nós seres humanos. Essa foi uma meditação, mais uma meditação na leitura diária. Deixe aqui o seu comentário, foi útil para você essa pequena meditação? Você já sabia desses detalhes que nós comentamos aqui? Se já sabia, glória a Deus pela revelação de Deus que chegou até você. Se você não sabia, você agora passa a saber através da revelação da palavra de Deus. Deus te abençoe, voltaremos amanhã, na sexta-feira, se assim o Senhor nos permitir. Até lá e um forte abraço.